Ok? Ok. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Bom, pessoal, boa noite. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Depois dessa música onde nós clamamos o Espírito Santo, nos capacita realmente para poder entender tudo aquilo que esse passo de hoje vai nos transmitir. A paz de Jesus. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que entender o que é a paz de Jesus.
Porque a paz do mundo é quando você não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema financeiro, está tudo em ordem. Mas essa é a paz do mundo. A paz de Jesus é aquela que, independente dos problemas que você tenha, você realmente vai viver bem. Você realmente vai conseguir trilhar os caminhos que você precisa trilhar. Hoje a oração hoje, então, é da Guacira. Guacira, por favor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero pedir ao nosso bom Deus que hoje conduza esta reunião, que nos abençoe, que nos guarde em seu coração, Senhor. Que o Espírito Santo abra nossas mentes, nossos corações, para toda a mensagem, para todo o caminho que Jesus quer nos mostrar. Quero pedir a bênção especial hoje, Senhor, a cada membro dessa pastoral, tão dedicados, em tempos tão difíceis que a gente está vivendo, né? Estamos no meio de uma pandemia, sem recursos, né? E a gente percebe, vê no olhar toda a dedicação, todo o amor de cada um de vocês, todo o empenho que vocês estão tendo, né? Para nos ajudar, para nos conduzir aos caminhos de Jesus. Então, que nosso bom Deus, em especial a Nossa Senhora, cubra com seu manto sagrado cada um de vocês e vamos pedir também para invocar, como a música, né, nos falou tão lindamente, que a gente invoque o Espírito Santo, que o Espírito Santo realmente esteja à frente de toda e qualquer palavra que seja dita aqui, de todo e qualquer sentimento, né, que possa surgir aqui. Então, convido a todos para rezarmos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Então hoje eu vou fazer um breve retrospecto dos passos que já percorremos até aqui, né? Hoje, oitavo passo, né? Oitavo passo. Estamos no oitavo passo, percorremos um longo caminho para chegar até aqui. E é importante que a gente sempre relembre, não é à toa que a pastoral é um ciclo. Ela é um ciclo de 12 passos, como a gente vem falando para vocês, né? Isso não é à toa. É porque realmente ela é um caminho que precisa ser percorrido diversas vezes. E não é diversas vezes em nossa vida, diversas vezes no nosso dia. A cada erro que cometemos, a cada dificuldade que encontramos, a cada abalo na nossa fé que nós encontramos na nossa vida, é salutar que a gente percorra esse caminho novamente, para que a gente possa se reencontrar com aquilo que Deus nos fez, com aquilo que Deus nos criou para ser. Acho que esse é o grande objetivo. Se houvesse um ponto de chegada nesse caminho, como falei, é cíclico, mas se houvesse um ponto de chegada nesse caminho da pastoral da sobriedade, seria isso: chegarmos aonde Deus nos criou para ser, né? Na imagem que Deus tem de nós. E porque a sobriedade, né, essa que nós evocamos nessa pastoral, não é simplesmente uma sobriedade física. Não basta não estarmos embriagados ou não estarmos contaminados com drogas, enfim, para que a gente consiga ter a sobriedade cristã, que é a qual nós buscamos. Essa sobriedade cristã cumprir, na verdade, é um pré-requisito para que a gente cumpra o único mandamento que Jesus, ou o único grande mandamento que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para que a gente seja capaz de amar uns aos outros como Deus nos amou,
A gente precisa aprender, primeiramente, a enxergar o mundo, enxergar as pessoas, enxergar nós mesmos como ele nos enxerga. A gente nunca vai conseguir agir como Jesus agiu se a gente não conseguir enxergar as coisas como Jesus enxerga. E é essa sobriedade que a gente busca. É enxergar o mundo, enxergar o nosso coração, enxergar as pessoas que estão à nossa volta, enxergar os acontecimentos que ocorrem conosco, com um olhar de Jesus, com um olhar de Deus, para que a gente possa identificar aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos evitar, compreender as nossas lutas, as nossas batalhas internas e compreender também as batalhas dos nossos irmãos à nossa volta. Amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, nos doarmos aos outros como ele nos doou, como ele se doou por nós. Uma coisa que eu aprendi na pastoral é que Jesus e o inimigo, eles têm algo em comum para nos ensinar. Assim, sabe aquele anjinho e aquele diabinho que ficam no nosso ouvido, naquela imagem? Então, o Deus, Jesus, ele fica o tempo todo tentando nos convencer a ser pessoas melhores. Mas o inimigo também, ele fica do outro lado também tentando nos convencer a ser pessoas melhores. Só que o inimigo quer que nós sejamos melhores do que os outros, enquanto Deus quer que nós sejamos melhores para os outros. Esse foi o grande exemplo de Jesus. Essa foi a grande missão de Jesus, se doar plenamente. E essa é também a nossa missão. Foi para isso que nós fomos criados. Essa é a nossa fonte. Essa é a fonte, a única fonte da nossa felicidade. Enxergar o mundo como Jesus enxerga e nos doarmos para os outros como ele se doou por nós. Então, para isso nós precisamos enxergar claramente. E esse caminho, o caminho da sobriedade, ele tem essa didática de nos fazer olhar para nós mesmos, olhar para Deus, olhar para as pessoas à nossa volta e começar a enxergar mais claramente. Sabe, tentar tirar aqueles obstáculos que o mundo coloca à nossa volta e que nos impede de enxergar as coisas como elas realmente são, como elas realmente foram feitas para ser. E nesse caminho, a porta de entrada é uma porta às vezes muito pesada. Uma porta não é nem de madeira, eu acho que é uma porta de mármore. Porque para você conseguir ultrapassar essa porta, para você passar essa porta, e não adianta, é com as suas próprias forças que você tem que dar esse primeiro passo, que é o admitir, que é o reconhecer. Esse primeiro olhar, essa primeira experiência de sobriedade que a pastoral nos convida é para nós mesmos. O admitir é isso, é você reconhecer, enxergar quem você é, com as suas fraquezas, com os seus defeitos, com as suas dificuldades, com os seus sofrimentos, com as suas dores, com os seus pecados, com tudo aquilo que você já fez de bom, de mal, com tudo que você realmente é, com o seu coração. Em tempos como os de hoje, em que a gente vive tempos de Facebook, de Instagram, em que a gente fica o tempo todo tentando criar imagens para as pessoas. Então nós criamos, até tem os bonequinhos que a gente cria no Facebook agora. Então é mais ou menos isso que a gente tenta fazer na nossa vida. O mundo tenta nos convencer isso. Você pode ser o que você quiser. Então você cria uma imagem sua e tenta vender essa imagem para o mundo. Então essas mídias sociais, na verdade, são essa experiência. E isso é tão diabólico, é tão demoníaco e entra tanto em nós, que faz com que a gente esqueça quem nós somos. A gente acaba esquecendo quem nós somos realmente. E o admitir é um voltar para si. É esse olhar de Deus para si mesmo. É você assumir o olhar de Deus e olhar para si mesmo. Poxa, não, pera lá. Eu não sou isso que eu estou vendendo. Eu não sou isso que eu vendo que eu sou. Não. Quem eu sou realmente? Quem o Tabaré é realmente? Quais são as minhas fraquezas? Quais são os meus defeitos? Aquilo que me traz sofrimento? Aquilo que eu faço no meu dia a dia, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e que eu tento combater no meu dia a dia, que só me trazem sofrimento. É ter aquele olhar de urubu para si mesmo, sabe? Nós já falamos aqui sobre o olhar de urubu e o olhar de garimpeiro. Então, o admitir, ele exige esse olhar de urubu para si mesmo, para a gente enxergar quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos defeitos, e admitir quem nós somos, reconhecer quem nós somos. Porque não é transformar quem nós somos, não. É isso que nós somos de verdade.
O que nós somos é isso. Nós somos a composição das nossas fraquezas, dos nossos defeitos e dos dons que Deus nos deu, que muitas vezes nós deixamos enterrados. Na liturgia de domingo falou sobre os talentos, né? A parábola dos talentos. Então, quantas vezes a gente enterra todos os dons que nós temos por medo de utilizá-los, ou às vezes por não saber utilizá-los. Ou pior, usamos esses dons que Deus nos deu em favorecimento próprio. Tudo que Deus nos deu para que a gente utilize em favor do próximo, em favor do reino de Deus. A construção do reino de Deus, que é essa missão que Jesus nos deixou, é isso. É a gente usar os dons que Ele nos concedeu e nos concede todos os dias em favor do próximo. É assim que a gente constrói um reino de amor, de fraternidade, é assim. São as nossas relações do dia a dia. Às vezes a gente pensa, é tentado a pensar, poxa, eu não sou capaz de transformar o mundo. Ok, talvez eu não seja capaz de transformar o mundo como um todo, mas o meu mundo interior e o mundo das minhas relações à minha volta, esse eu sou capaz de transformar, não sozinho, porque aí entra um outro fator fundamental do admitir. Primeiro, admitir que nós somos fracos. Segundo, admitir que nós queremos mudar, então que nós precisamos mudar e que desejamos mudar, mas que nós não somos capazes de fazer isso sozinho. E isso também é um passo muito difícil, também é um processo muito difícil, porque o mundo nos convence e tenta nos convencer o tempo todo ao contrário. Se você pegar a lista de livros mais vendidos em qualquer site, em qualquer revista que você for pegar, você vai ver lá que tá sempre aqueles livros de autoajuda, que falam você é capaz, você pode, você consegue. E é óbvio que muita coisa só depende da nossa vontade para iniciar, mas a verdade, a grande verdade é que nós não somos capazes de nada sozinhos, nada. De tudo nós dependemos do próximo, para tudo nós dependemos, acima de tudo, de Deus. E aí nós damos esse segundo passo. Reconhecendo quem nós somos convidados a reconhecer quem Deus é, no confiar, no segundo passo. E o confiar é isso, é nós reconhecermos quem Deus é. E também não é um passo fácil, apesar dele ter se revelado para nós plenamente em Jesus, porque muitos de nós não teve uma educação cristã, eu mesmo. A minha educação infantil, na infância, na adolescência, eu não tive uma educação forte cristã. Então eu fui ter esse encontro com Jesus, e para mim foi um grande choque, já nos meus 25 anos, já na idade adulta. E muitos de nós foi assim. E às vezes muitas pessoas, mesmo educadas na fé cristã, elas foram mal educadas, por assim dizer, né? Então não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Então, enquanto a gente não tem esse encontro pessoal, enquanto a gente não se entrega para Ele, a gente não vai conseguir reconhecer quem Ele é. E o confiar é isso. O confiar é a gente dar esse segundo passo, onde nós já reconhecemos que precisamos de ajuda. Então, nós vamos conhecer e buscar conhecer de quem é que nós dependemos, realmente dependemos. Então, o segundo passo revela a nossa dependência de Deus. Então, para isso, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Porque se nós conhecemos quem Deus é, não há como não confiar nele. Porque ele é pleno. Ele se doa plenamente por nós. Não é que ele se doou uma vez plenamente por nós, não. Ele se doa todos os dias por nós. O sacrifício de Jesus na cruz acontece todos os dias por nós. Tudo que nós precisamos, Deus faz por nós todos os dias. Mas enquanto nós não formos sóbrios, nós não vamos conseguir enxergar a ação de Deus na nossa vida. A confiança, o exercer e fortalecer a confiança, a fé em Deus, ela nos permite essa graça de enxergar a ação de Deus na nossa vida. Deus agindo em nossa vida plenamente todos os dias. Então nós fortalecemos essa confiança, a nossa fé, através da palavra de Deus, que é quando Deus fala conosco, através da oração, quando nós falamos com Deus, e Deus está sempre disposto a nos ouvir. A Eucaristia, que é o nosso encontro pessoal com Deus, nos nossos grupos de oração, através dos nossos irmãos, através das pastorais, através dos sacramentos da igreja. São formas que nós temos para nos encontrar com esse Deus de quem nós dependemos. Por mais que a gente queira acreditar e o mundo tente nos enganar que a gente não depende de ninguém, nesse passo confiar a gente vai reconhecer que sim, nós dependemos sim. Dependemos plenamente de Deus. E Deus, Ele age através das pessoas à nossa volta. O meu primeiro encontro, eu tenho certeza que cada um de vocês, se vocês forem pensar, puxar na memória, e eu tenho certeza que quem teve encontro com Deus lembra, porque quem teve encontro com Deus nunca esquece. Se você buscar na sua memória o seu primeiro encontro com Deus, você vai se lembrar de uma pessoa que intermediou esse processo, porque é assim que Deus age.
Deus age através das pessoas. Esse passo de hoje vai falar um pouco sobre isso. Mas Deus age através das pessoas. Então, o confiar é buscar Deus o tempo todo, na palavra de Deus, na Eucaristia, mas também nas outras pessoas. É buscar tentar ver a ação de Deus através de uma palavra carinhosa, de um abraço que alguém te dê, de um muito obrigado que alguém te dê. É Deus agindo. É Deus agindo através das pessoas na sua vida. Então, o confiar é isso. É você fortalecer a sua fé. E é um exercício diário. É um exercício que você tem que fazer. Porque o inimigo está sempre tentando te atrapalhar. Ele vai estar sempre tentando te tirar desse caminho. Então, se você não se mantiver muito firme no caminho de fortalecer a sua fé, você vai acabar caindo. É natural, porque nós somos fracos. O inimigo é mais forte do que nós. Essa é uma outra verdade muito importante também que nós precisamos compreender. O inimigo existe e ele é mais forte do que nós, mas ele não é mais forte que Deus. Se nós estivermos com Deus, ninguém pode nos vencer. Então, tudo podemos naquilo que nos fortalece. É isso que essa palavra significa. Em Deus nós podemos tudo. Então nós precisamos recorrer a Ele todos os dias. E aí somos capazes assim de dar o terceiro passo. Se nós conhecemos a Deus e claramente, obviamente, naturalmente vamos confiar em Deus porque sabemos quem Ele é, nós somos capazes de entregar, esse é o terceiro passo, entregar as nossas vidas nas mãos dEle. E o entregar tudo. O mais fácil de compreender, mas o mais difícil de fazer, talvez seja na questão das nossas dificuldades, né? O quanto é difícil a gente entregar os nossos sofrimentos, as nossas impotências nas mãos de Deus. Justamente pela nossa educação, porque o mundo tenta nos convencer que nós somos capazes e que nós aí falando para nós homens, eu estou lendo um livro agora, qual é o nome do livro? É A Cura do Masculino, algo desse sentido, do padre Zandoná. Curar e restaurar o masculino, em que ele fala um pouco disso, sabe? O quanto o homem, ele é criado na nossa sociedade para poder tudo. Então ele pode tudo, ele tem que conseguir tudo, ele é autossuficiente, então ele tem que prover, ele é o provedor, ele é o cara forte, ele é aquele que não chora, ele é aquele que não perde, ele é aquele que tem que ser o vencedor. Nós somos criados, nossa sociedade cultua esse modelo de homem, enquanto Deus, o modelo de homem, Deus, que é Jesus, ele chorou no Horto das Oliveiras e pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele chorou quando ficou sabendo da morte de Lázaro, sofreu junto com ele. Ele sofreu ao longo da vida pública dele. Eu fico imaginando, cara, quando eu penso nos meus sofrimentos, nas minhas pequenas dificuldades, eu fico imaginando o quanto Jesus sofreu por toda a humilhação, porque muitas vezes na maioria das vezes, eu mereço o sofrimento que eu passo. Os sofrimentos que eu passo são consequências dos meus próprios atos, mas Jesus não. Jesus, tudo que ele sofreu foi por nós. Não foi por merecimento. Ele não merecia nenhuma das humilhações que ele passou, do sofrimento físico que ele passou, nada daquilo ele merecia. Mas nós merecemos pelos nossos atos. E ainda assim, somos capazes de ser ingratos. Então, o passo entregar é também um passo de gratidão, em que a gente entrega na nossa vida. Não só as nossas dificuldades, mas também tudo de bom que acontece conosco. Porque se nós já reconhecemos que não podemos nada sozinhos, é que Deus que faz tudo por nós e através de nós, então tudo que nos acontece, a gente tem que dar graças a Deus. E dar graças a Deus, a gente tem só que, entendeu? Eu ouvi uma homilia que eu achei interessante. Em tudo dar graças, não é por tudo dar graças. Não é assim, puxa, sofri um acidente, graças a Deus pelo acidente. Não é isso. Não, uma pessoa faleceu, dou graças a Deus porque a pessoa faleceu. Não é isso. Não é por tudo dar graças, mas é em tudo dar graças. Porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Apesar das dificuldades que nós passamos, Deus não deseja sofrimento para nenhum de nós. Nenhum mal que nos ocorre vem de Deus. Nenhum mal que nos ocorre provém de Deus. Mas Deus é tão bom que está presente conosco em todas as nossas dificuldades e Ele é capaz de transformar todo o mal que ocorre conosco em alguma graça. E é por isso que em tudo nós devemos dar graça. Porque nós temos que ter essa convicção de que entregando para Deus tudo que nos acontece, Deus vai transformar. E vai transformar isso em uma graça para a nossa vida. Se nós permitirmos, se nós mudarmos o nosso olhar, se nós desejarmos ter o olhar de Jesus para as coisas que nos acontecem. Então esse é o entregar. Depois desse terceiro passo,
nós temos um passo que é igualmente importante, ainda nesse autoconhecimento, que é o arrepender. Que é a gente buscar compreender, já vivendo essa transformação desses 3 primeiros passos, de reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Deus é, entregar as coisas nas mãos dele. Então, reconhecer que na nossa história nós fizemos muita coisa ruim, muitas coisas ruins. Nós machucamos muitas pessoas, nós nos machucamos. E o arrepender é dizer para Deus, Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais. Tudo que eu fiz, eu não quero repetir. Eu não quero mais esse sofrimento para minha vida, o sofrimento que eu causei para os outros, o sofrimento que eu causei na minha própria vida, eu não quero mais. Então, é fazer essa análise da nossa vida, para que assim a gente possa fazer essa caminhada e chegar assim no 5º passo, que é confessar. Analisando essa nossa história, é importante que o confessar é uma entrega, não deixa de ser uma entrega. É a gente entregar aos pés da cruz todos os males que nós cometemos. Esse 5º passo é um passo de humildade, é um passo em que a gente precisa colocar nas mãos de Deus para que Ele transforme. Na hora da missa, no momento da comunhão, tem aquele momento da entrega, que é o momento pré-comunhão, pós-liturgia, pré-comunhão. E que é o momento em que é o momento do ofertório, que é o momento que normalmente a gente entrega o dinheiro, que a gente faz oferta física, material também. Mas o principal daquele momento é a gente entregar o nosso coração, porque um milagre vai acontecer, e um milagre acontece em todas as missas, da transformação da água e do vinho em carne e sangue. Mas mais do que isso, tudo que nós entregarmos naquele momento, tudo que nós ofertarmos naquele momento, vai ser igualmente transformado. Então, se eu entregar os meus pecados naquele momento do ofertório, eles vão ser transformados em algo melhor. Eles vão ser santificados. Se eu me entregar naquele momento, entregar o meu coração no momento do ofertório, ele vai ser transformado junto com a água e com o vinho em algo santo. E essa é uma coisa que a gente precisa começar a ter essa ousadia. Nós que somos cristãos e que desejamos ser felizes, o que nós queremos é ser felizes. E no fim das contas, o que Deus quer para nós é que a gente seja feliz. Esse caminho da pastoral da sobriedade, na verdade, é um caminho de busca de felicidade. É o que a gente quer. O que a gente quer é ser feliz. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que começar a ter a ousadia de buscar a nossa santidade. Nós temos que ser ousados a esse ponto. Acreditar nisso. Deus nos fez para ser santos. Ele não diria isso se isso não fosse verdade. E ele disse isso: sede santos, sede perfeitos, como vosso Pai dos céus é perfeito. Sim, nós somos feitos para ser perfeitos. Nós somos criados, fomos feitos por Deus, a sua imagem e semelhança, para a santidade. E nós temos que ter essa ousadia de buscar isso na nossa vida todos os dias. De acreditar nisso sozinho, não. Nós já admitimos que não podemos sozinho. Mas com Deus, entregando nas mãos dele, nos arrependendo das nossas fraquezas, dos nossos pecados, confessando isso para Deus e assim buscando o perdão de Deus, fazendo o exercício do perdão que é tão necessário para a nossa vida. E o perdão, lembrando sempre do Pai Nosso. O perdão que nós buscamos de Deus, ele tem uma condição, que foi Jesus que nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós queremos o perdão pleno de Deus, nós precisamos também aprender a dar esse perdão. Olhar para as pessoas como elas são. E elas são como nós, fracas, pecadoras, que erram, que acertam, mas que buscam acertar, que buscam a felicidade. Muitas vezes por caminhos tortos. A pessoa que rouba, a pessoa que faz mal para o outro, que passa a perna no outro, ele está buscando a felicidade dele. Mas de forma ignorante. E aí vai entrar de novo o passo de hoje. O passo de hoje é muito importante, ele entra nisso também. Da gente ajudar o nosso irmão. O exercício do perdão, tanto pedir o perdão quanto conceder o nosso perdão, é um auxílio para o nosso irmão. Para que a gente possa, juntos, ninguém chega sozinho no céu. Isso é uma coisa que eu aprendi. Ninguém vai sozinho para o céu. Nós vamos juntos. A comunhão dos santos significa isso. Nós somos a humanidade, uma só igreja. Todos nós, independente da fé que professamos, todos nós somos uma só igreja. E nós precisamos caminhar juntos e nos ajudar uns aos outros para que a gente siga nesse mesmo caminho. Senão a gente vai se perder pelo caminho. A gente vai acabar chegando sozinho. E se a gente chegar sozinho, pode ter certeza, vai ser muito difícil da gente entrar. Então esse é o 5º passo. E fazendo esse exercício até esse 5º passo, aí nós somos capazes de renascer. Que é fazer a experiência da sobriedade. Renascer é fazer a experiência da sobriedade.
É começar a enxergar as coisas com o olhar de Deus à nossa volta. Começar a enxergar aquilo que nós precisamos corrigir. Eu falei nesse passo, eu falei que é para mim a leitura perfeita desse passo, que é aquela leitura que Jesus cura a mulher encurvada, e que daí nessa reflexão, essa mulher encurvada, depois com a postura corrigida, ela volta para a casa dela, e ela chegando na casa dela, ela percebe que a casa toda dela está errada, está toda no chão, está toda torta, porque a vida dela era torta, porque ela era torta. Mas renascidos, depois desse passo, agora renascidos, nós precisamos corrigir as coisas à nossa volta, começar a corrigir a nossa realidade, começar a limpar a nossa vida das coisas que não foi Deus que colocou lá. Começar a ter a ousadia de dizer o que Jesus disse quando expulsou os vendedores do templo: tirai isso daqui. Então, renascidos, nós somos capazes de, com Deus e por Deus, fazer esse exercício na nossa vida, dessa limpeza, dessa faxina, de tudo aquilo que é em nós que não pertence a Deus. E sim, tem muita coisa em nós que não pertence a Deus. E aí nós começamos no 7º passo, nós começamos a levar esse olhar de caridade, esse olhar de sobriedade para as outras pessoas. Então começamos a exercitar. Se até aqui nós fortalecemos, nós alimentamos a nossa fé, a partir do 7º passo nós começamos a fortalecer essa mesma fé, através de exercícios que nos levam ao próximo, que nos fazem cumprir a nossa missão. No reparar é o primeiro passo desses, é o 7º passo. É o exercício de nós corrigirmos aquilo que foi consequência dos nossos pecados. E tem coisas que nós conseguimos corrigir materialmente. Se eu roubei, como Zaqueu roubou, a gente pode devolver, não precisa nem ser em dobro, só devolver o que a gente roubou. Eu lembro de uma experiência, não sei se minha mãe que está aqui no grupo hoje me assistindo, eu não sei se ela lembra dessa experiência, e sinceramente eu não lembro se foi ela ou se foi a minha irmã que fez isso, mas deve ter sido ela. Eu lembro e nunca vou me esquecer do Trento Júnior, era o nome do mercadinho que tinha no bairro, lá onde eu morava, lá em Porto Alegre. E eu roubei, acho que foi uma bala daquele mercado. Eu fui no mercado, não sei se foi com a minha irmã ou com a minha mãe, eu fui no mercado e eu roubei uma bala. E aí eu fiquei todo feliz de ter roubado aquela bala, ter saído com aquela bala, eu fiquei alegre. Eu tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade. Mas eu lembro disso. Ou o Trento Júnior era aqui em Cuiabá. Bom, enfim, não lembro, mas eu era criança. E aí minha falou, não, você vai pegar e você vai devolver aquilo. E ela me fez voltar lá no mercado e devolver aquela bala. Cara, o quanto foi sofrido aquilo para mim. Mas o quanto é bom. Para você ver, em tudo dar graças é isso. Eu não estou dando graça por ter roubado aquela bala, graças por ter a presença de Deus ao meu lado, na figura da minha mãe, de ter me trazido aquele grande ensinamento que eu trago para a minha vida e que hoje eu tenho oportunidade de passar para os meus filhos. Que é difícil. Eu sei que quando eles cometerem um erro e eu obrigá-los, de uma certa forma, tentar convencê-los, mas obrigá-los enquanto crianças a corrigir, vai trazer sofrimento para eles, mas é um sofrimento que vai ser bom, que Deus vai transformar em algo melhor e que eles vão levar para o resto da vida. Então, reparar é isso. É a gente corrigir dos pequenos aos maiores erros. Muitos a gente consegue corrigir materialmente, outros não. Uma pessoa que já faleceu, por exemplo, não tem como corrigir materialmente, mas eu posso rezar por ela. Eu posso rezar pela alma dela. Eu posso pedir perdão a Deus pelo mal que eu posso ter feito a ela. E se alguém, alguma palavra maldita, eu posso falar bem da pessoa sem mentir. Porque basta a gente olhar para as pessoas. Às vezes o nosso pior inimigo, que a gente olha para ele e só enxerga defeito. Se a gente, com um olhar sóbrio, resolver olhar para essa pessoa, a gente vai enxergar as qualidades dela. E se eu cometi o pecado de falar mal dela, talvez uma forma de reparar é eu começar a falar bem dela, com sinceridade. Falar das qualidades dela, ao invés de só falar dos defeitos da pessoa, é uma forma de reparar. E sempre pedir perdão. Sempre chegar para a pessoa e falar, perdão, meu irmão, eu errei com você. E isso vai nos fortalecer nessa caminhada, para que a gente consiga seguir buscando, fortalecendo essa sobriedade e buscando a nossa santidade. E chegamos no passo de hoje, que aí o João vai comentar com a gente. Amém? Amém. Tá mudo, João. Ok. Ouvindo agora? Beleza. Ok. Bom, eu quero agradecer ao Tabaré, eu gosto muito de ouvi-lo. Eu acho que ele tem uma particularidade na forma como ele coloca as coisas que eu gosto muito. Eu só queria complementar uma coisa que eu gostaria de ter falado semana passada,
e não falei sobre o passo reparar. A gente, quando vai reparar alguma coisa, uma das coisas que eu acho muito importante é você não criar uma expectativa da resposta. Se você vai pedir perdão para alguém, e isso é uma reparação, a solicitação de perdão, você não pode criar expectativa, porque senão você para de pedir. Aí eu vou pedir perdão, vou chegar lá, eu vou falar, me perdoa, a pessoa vai falar assim, claro, me abraçar. E de repente isso não acontece. E aí isso aí nos faz mal. Eu vou falar para uma pessoa, eu te amo, e eu crio uma expectativa que eu vou chegar lá e falar, olha, eu te amo. E a pessoa fala, nossa, eu também te amo. E muitas vezes a pessoa não está nem preparada, acostumada, esperando isso, e tem uma reação que você não espera. E isso faz mal. Eu entendo sempre o seguinte, faça o que você sabe que é o certo, independente da reação das outras pessoas. Faça porque você sabe que é o correto. Você sabe que é isso que Deus quer que você faça. O restante é entre a outra pessoa ou entre a coisa de Deus. E você está fazendo aquilo que Deus realmente pede para você fazer, é que é o importante. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ter falado semana passada, e estou complementando só esse último passo, que eu acho importante. Eu gosto muito dessa ideia, realmente, de nos prepararmos para fazer as coisas e entendermos que eu vou fazer porque é o correto, não porque a pessoa vai responder ou reagir da forma como eu gostaria. Não crie expectativa. Bom, vamos colocar então agora uma música de Aclamando a Palavra. Buscai primeiro as coisas de Deus e o resto vem, por consequência. Importante isso, a gente entender isso. Às vezes eu quero realmente que as coisas venham para que depois eu busque o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus, o resto vai acontecer. Bom, pessoal, a palavra de hoje, o passo de hoje chama-se professar a fé. Eu escolhi 3 trechos bíblicos que eu acho que é muito forte, muito ligado, expressa bem realmente esse passo. O primeiro que eu gostaria de colocar é uma ordem que Jesus nos deu e que ela está em Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem,
Jesus não pediu, não. Ele falou, vá, fale, mostre a minha palavra para toda a criatura. A outra está em Mateus 10, de 32 e 33. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E o último trecho bíblico, ele está em Romanos 10, de 9 a 11, que diz o seguinte: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz, todo que nele crer não será confundido. Essas são palavras do Senhor. Vocês vejam bem que os três trechos bíblicos eles são bem claros, não tem muito o que interpretar. Que é exatamente o seguinte: fale de Deus para as pessoas, ensine para as pessoas sobre Deus. E esse último trecho que eu li, eu gosto muito, inclusive, porque ele diz o seguinte: é expressado que você tem que dizer com palavras. Vocês lembram que lá atrás eu falei sobre o Bartimeu, e Jesus pergunta para ele, o que você quer? Jesus sabia o que ele queria. Então a gente precisa aprender a verbalizar. A gente precisa aprender a verbalizar, a falar realmente, a rezar realmente, não com pensamento, mas rezar com palavras, verbalizando. Isso é muito importante. O que nós fazemos, nós os agentes da pastoral, nós fazemos na realidade é professar a nossa fé. Eu aprendi e sempre tentei transmitir isso para as pessoas que trabalham comigo, trabalham na pastoral, de que quando você fizer uma reflexão, faça a reflexão para você. Fala aquilo que Deus está falando para você. Quando você lê um trecho bíblico, interprete ele, o que Deus fala para mim. Então, quando eu realmente faço uma interpretação da passagem bíblica, eu estou professando aquilo que eu acredito. Aquilo que Deus me mostrou em toda essa minha caminhada. Isso é professar a fé. Para professar a fé, você tem que fazer uma coisa que, não sei se vocês já prestaram atenção, mas a gente não pode ter vergonha da nossa fé. Eu sempre digo que, antes da minha caminhada, eu não faria como eu faço hoje, de sair da minha casa, entrar no elevador, uma Bíblia debaixo do braço. Eu não faria isso. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Porque as pessoas iam achar, que é isso? Bíblia debaixo do braço? Então, para você professar a tua fé, é muito importante isso, que você não tenha vergonha. Eu já falei para vocês, eu vou repetir de novo. A fé é a maneira mais linda de evangelização. Porque quando você demonstra a tua fé, você está contagiando as pessoas, você está fazendo com que as pessoas falem assim, é isso aí que eu quero. As pessoas ficam emocionadas e elas realmente buscam aquilo que você está demonstrando.
Isso é muito importante. Quantos milagres acontecem, deixamos para trás. O Tabaré disse que eu conto muita história, eu vou contar uma. Essa história, na realidade, é até uma piadinha, mas é uma história que eu gosto muito de usar. Tinha um senhor, seu Zé, que ele tinha um problema, e os pés dele eram todos tortos, ele tinha um monte de problema, e automaticamente era uma dificuldade para se locomover e etc. E ele estava sempre, ele ia num pronto atendimento que ficava perto da casa dele, e chegava lá, era aquela dificuldade, não tinha médico, ninguém conseguia atendê-lo, ele ficava lá o dia inteiro, e ele começou a rezar, começou a pedir para Deus, né, que Deus ajudasse ele, exatamente, e ele citava o PA, que era ali que ele estava sofrendo por aquilo, pela doença dele, pelo problema. E diz a história que Jesus resolveu atendê-lo. E Jesus veio como um médico. Chegou no PA, virou para a recepcionista e falou assim: eu vim trocar o plantão. Aí as pessoas, olha, médico novo, tá. E Jesus entrou e virou para a enfermeira e falou assim: manda o próximo. E quem quer o próximo? Era o seu Zé. E o seu Zé entrou todo, né, ele andava com muita dificuldade e tal. E Jesus olhou para ele e falou: meu filho, o que você quer? Ele falou: doutor, eu tenho esse problema na minha perna, não consigo, isso aí me judia demais, eu sofro demais com isso, eu preciso curar, preciso arrumar alguma forma de me curar. Jesus ouviu tudo, levantou o braço, colocou a mão em direção a ele e falou assim: pode ir, você está curado. E realmente, e ele saiu do consultório, e quando ele saiu do consultório, que ele saiu lá fora, o pessoal falou: e aí? Como é que é o médico? O que você achou do novo médico? Ele falou assim: igual os outros, nem rela a mão na gente. Eu uso isso para dizer o seguinte: quantos milagres acontecem na nossa vida e nós deixamos para trás. E nós não damos uma importância para ele. O Tabaré hoje falou realmente do encontro dele com Jesus. Fale do teu encontro com Jesus. Não seja chato. Eu sempre digo que a gente não pode ser chato, até porque as coisas de Deus têm que ser suaves. Eu tenho que falar com suavidade, com doçura. Mas eu tenho que falar do meu encontro com Jesus. Eu tenho que falar daquilo que eu acredito, daquilo que ele me ensinou. Porque o que eu acredito hoje, não fui eu que aprendi. Eu já disse isso na pastoral, eu já tive em situações em que quando eu estava fazendo uma reflexão, e de repente eu falava alguma coisa que eu me assustava, porque eu nunca tinha pensado naquilo. E isso é Deus falando comigo. Quantas vezes Deus foi me mostrando nas palavras, nas leituras bíblicas, coisas diferentes? Quantas vezes? Professar a fé é um passo muito importante, é uma ação. Assim como eu reparar, eu faço uma ação, quando eu professo a minha fé, eu estou fazendo outra. Hoje nós tivemos uma pessoa, uma moça que era lá da clínica, eu não lembro em qual grupo da Pastoral da Sobriedade que ela entrou, e ela é uma dependente, estava passando por uma dificuldade, pedindo oração, e ela falou coisas lindas,
da pastoral da sobriedade. Falou muito do Renato, acho que falou da Lázara, da Magda, ela citou alguns dos agentes que provavelmente eram o que fizeram realmente o ciclo de passos com eles. E ela diz que a forma como ela enxergou Deus através da pastoral foi ali. E eu sempre falo para os nossos agentes, para as pessoas que trabalham conosco, entenda o seguinte, que a obra não é nossa. Não é nossa. É Deus que vai conduzir. Fale aquilo que você acredita. Fale aquilo que te toca e deixe Deus conduzir. E Ele conduz. Eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando esses passos com a gente, eu tenho certeza que Deus já falou através da pastoral muito para vocês. Tenho certeza disso. Então, lembre-se disso. Eu tenho milagres na minha vida que já ocorreram, que são milagres mesmo. E quando eu realmente faço o grupo presencial, que eu até conto a história dos meus milagres, eu vejo que as pessoas falam assim, puxa, tinha acontecido uma coisa na minha vida e eu já não estava nem lembrando mais. E era um milagre. Era um milagre. Jesus faz um milagre na nossa vida e nós temos que falar dele. Nós temos que dizer o que ele tem feito na nossa vida, como que ele tem agido na nossa vida, como que... Isso é importante, é essa fé que evangeliza, é essa fé que faz com que realmente as pessoas mudem. É essa fé. Ele falou, ide e evangelizai. É nossa obrigação. Ele não pediu para a gente fazer isso. Ele falou, vai. Vai. É uma ordem. Evangelize. Evangelize. Fale de Deus para as pessoas. Se eu puder voltar na minha vida, se eu pudesse voltar na minha vida, eu só tenho algumas, isso com respeito aos meus filhos, tem uma coisa que eu faria muito diferente. Eu falaria muito mais do que eu falei para os meus filhos sobre Deus. Eu levaria eles muito mais na igreja. E hoje eu faço isso com o meu neto. E como é bom isso, como eu me sinto, como Deus, sabe, Deus dá essa oportunidade. Eu tenho um netinho de hoje, ele tem 9 anos. E ele me ligou um dia, isso ele já devia ter acho que uns 6 ou 7 anos. E ele sabe realmente o meu envolvimento com a igreja, né? Com as orações e tudo. E ele me ligou e falou, vô, eu estou com medo. E eu falei, mas do que, Miguel? Qual que é o problema? Não, vô, eu estou com medo, não consigo ficar no escuro sozinho, não consigo ficar sozinho. Bom, eu peguei o carro e fui para lá. Aí levei água benta, levei terço e levei uma imagem de Nossa Senhora para ele. Mas eu não cheguei lá e entreguei para ele. Eu sentei, conversei, expliquei. Inclusive teve uma situação até engraçadinha, porque a água benta que eu levei para ele era um frasco que a Desi tinha ido para a Itália e ela trouxe do Vaticano. Inclusive, ele está até escrito água benta, né, em italiano, né? E eu falei para ele, inclusive, falei que, olha, isso aqui é uma água benta que veio do Vaticano, que veio do padre, né? E depois, eu lembro, passado um tempo, ele disse que ele mostrou para os amiguinhos dele, e os amiguinhos deles falaram assim, vixe, guarda isso, que isso ainda vai valer muito dinheiro. Então, foi uma situação que foi engraçada. Mas eu tenho notado o bem que eu fiz que eu tenho feito para o meu neto. Eu tenho notado. Esses dias ele esteve aqui agora,
menos de uma semana, e a minha filha contou uma passagem dele, do momento que ele teve. Eu sentei com ele, conversei, expliquei aquilo que o Tabaré falou. O inimigo está na nossa orelha. Eu falei, Miguel, quando você faz isso, você está fazendo porque o inimigo está falando para você fazer. O inimigo te empurra, o inimigo te puxa, o inimigo fala. E Deus olha para você com todo amor e só quer que você se volte para Ele, para que Ele te mostre por onde você deve ir. Então, gente, professar a fé é isso aí. É uma obrigação nossa. Deus nos colocou isso e eu acho que a gente precisa entender isso. Eu admiro muito as pessoas realmente que trabalham na igreja. As pessoas que trabalham em catequese eu admiro muito. O bem que isso aí tem feito. Como é bom a gente se sentir útil a Deus. Eu sempre digo na pastoral, quando realmente a gente recebe testemunhos das pessoas da pastoral, dizendo o que Deus fez na vida delas através da pastoral. Porque lembra sempre disso, não é a pastoral que faz, é Deus através da pastoral. O quanto que isso nos faz bem, o quanto que nós nos sentimos usado por Deus. Como a gente agradece e fala assim, obrigado, Pai, por o Senhor me usar. Agentes, alguém quer complementar isso aí? Setúbal, Tabaré, Magda, Lázara. Ô, João, Ninguém quer complementar? ô, João, eu só queria fazer uma ponta, né? Que quando nós estamos professando a nossa fé, nós estamos dividindo, né, com os nossos irmãos aí a graça que nós alcançamos, né? E também nós estamos abrindo também a oportunidade para que esses irmãos possam estar alcançando essas graças. Porque toda vez que a gente fala de Deus, nós estamos oportunizando que todos possam estar presentes junto com Deus também. E só reforçando, professando a fé, né, é uma das grandes formas de nós estarmos cumprindo com o nosso papel de evangelizar. Que falando de Deus, falando dos milagres, né, que nós temos em nossa vida, nós estamos confirmando essa ação, né, essa ação verdadeira de Deus na nossa vida, que Deus age na vida de todos nós. Amém. Amém. Mais alguém? Tabaré, Magda, Lázara. Bom, gente, então, esse passo foi o passo de hoje. Eu acho um passo lindo, lindo, lindo. Me ensinou muito esse passo. É o passo que me dá força realmente para mim continuar esse trabalho. Um trabalho que eu já faço há 16 anos e não vou parar. Enquanto eu tiver condições, quando eu tiver saúde, eu vou estar fazendo esse trabalho, porque Deus, Jesus nos mandou fazer isso. Ok? Vamos colocar uma música para a gente encerrar a nossa noite. Travou aqui. Eu não estou ouvindo. Travou aqui para mim também.
Parece que o João que travou lá, entendeu? É, acho que foi. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento, vamos ver. João? O João caiu da reunião. Caiu a internet dele. É, Aí voltou. aí voltou, vamos ver. João? Ele tá ouvindo sozinho. Ele tá ouvindo a música. Ô, João, a música não tá passando para todos. Eu quero ouvir. Divide comigo. Compartilhar de novo, João. Caiu o compartilhamento. Travou de novo ele. Vamos ver se ele olha o WhatsApp aqui. Ele tá curtindo a música. Peraí. Deve ser uma música boa, hein? Ó, pensem numa música boa. Com certeza, ele até esqueceu o grupo. Ele caiu. Ele saiu. É, ele saiu. Vamos ver se ele volta. Peraí. Nada. Não. Vamos no particular dele. Vamos ver aqui. Será que eu estou com a internet? Você tem alguma música aí para pôr aí, Tabaré? Alguém tem? Não entendi, perdão? Você tem alguma música? Alguém tem alguma música aí para querer compartilhar? Ixi, pior que eu acho que não sei. Ou ele pode pôr no grupo, quando qualquer coisa, qualquer um de vocês encerra, e aí coloca no grupo para a gente ouvir agora, depois que encerrar. Acho que vamos fazer isso. Vamos encerrar. Aí a gente pede pro João colocar a música no grupo, então. Tá Bom, bom. então vamos agradecer a Deus. Ô, Taba, tá desligado seu áudio. Tabaré, tá desligado seu fone. Ué, mas vocês não estão ouvindo o Espírito Santo falar com vocês? Pô, o Pentecostes é assim. Eu falo em mudez aqui e vocês entendem na língua de vocês. Vamos agradecer a Deus por mais esse encontro. Agradecer a Deus pelas nossas vidas, por todas as graças que Deus derrama sobre nós e que tem derramado sobre nós ao longo desses encontros que tivemos até aqui. Que Deus nos conceda essa força, essa ousadia de levar para o mundo tudo aquilo que nós vivemos, todo o amor que nós sentimos, toda a caridade já realizada por Deus em nossa vida. Então, que Deus, com o seu Espírito Santo, possa continuar agindo em nossa vida e nos dar essa força, essa ousadia para professar o nosso amor nele e tudo que ele tem realizado em nós. Rezemos por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e santa semana. Quem
O João voltou. Quer pôr a música, esse João? desejo. Vamos pôr a música para terminar aí, é só quem quiser ouvir. Então vai. Tá ouvindo? Agora sim. E confiar, entregar-me em teus braços de amor, e arrepender e confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos. Professar a minha fé na igreja e em comunhão. Orar e vigiar e servir com alegria aos irmãos. Celebrar a vitória em Cristo. Festejar a nossa união e ser dependente só do amor de Deus, e ser dependente só do amor de Deus. E confiar, entregar-me em teus braços de amor, e arrepender e confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos. Professar a minha fé na igreja e em comunhão. Orar e vigiar e servir com alegria aos irmãos. Celebrar a vitória em Cristo. Festejar a nossa união e ser dependente só do amor de Deus, e ser dependente só do amor de Deus, e ser do amor de Deus, e ser dependente só do amor de Deus. Boa semana a todos, fiquem com Deus. Nós sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.